Só que tu tem que seguir a tipologia textual, qual é o tipo de texto que eles pedem. Isso aqui é essencial, pessoal. E você pode zerar uma prova se você não seguir esse tipo de texto. É o dissertativo argumentativo. Esse é o tipo textual que vai definir, tá, o teu texto em prosa. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada tipo de texto. Claro, tem autores que falam um pouco menos, falam de 5 apenas, outros falam de 6, 7. Mas aqui a gente vai usar esses 6 aqui que eu estou apresentando: narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, injuntivo, exposição e dialogal. Vamos lá. O tipo narrativo, ele tem uma sequência de ações ao longo do tempo, tá? Presença de narrador, personagem, tempo, espaço, enredo e clímax. Isso é o básico para se formar uma narrativa. A predominância de verbo de ação, a presença de progressão temporal, isso aqui é importante, né? Passado, presente, futuro, isso aqui é importante, progressão temporal. A predominância também do presente e do pretérito perfeito nos verbos, né? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, vamos aí, ocorreu um assalto à empresa de transporte de valores no bairro do Aureni 1, região sul de Palmas, na madrugada da segunda-feira. Em uma ação audaciosa, 10 homens roubaram 9 milhões e 800 reais em apenas 90 minutos. Aí você vê que aqui começa uma estrutura narrativa. Ó. Os bandidos usaram dinamite para explodir uma parede e ter acesso ao cofre. Tá? Eles pularam o muro por um prédio em reforma, cortaram cadeados e 2 portões e subiram a escada lateral. Este foi o maior assalto do ano, de acordo com a polícia. Então ali você vê que tem uma progressão, tá? Tem uma progressão de verbo aqui, de tempo, uma progressão verbal, né? Eles pularam, também seguem uma estrutura de um pretérito perfeito, né? Roubaram, pularam, cortaram, subiram, tá? E a progressão temporal quer dizer que eles pularam o muro, cortaram o cadeado, subiram a escada. Você vai ver que as coisas vão seguindo, elas não ficam paradas no tempo, elas vão avançando, né? Então primeiro eles pularam o muro, depois eles cortaram o cadeado, depois subiram a escada lateral, né? E por aí vai. É assim que ele está descrevendo, está narrando, aliás, o assalto. Tem moto passando aqui, legal. Mas vamos lá, foco então, tipo descritivo agora, tá? O tipo descritivo de texto é a sequência de características de um ser, tá? Ele tem bastante isso, tá? Porque você tem que imaginar no descritivo como se você estivesse vendo uma foto, tá? E no tipo narrativo, você tem que imaginar como se fosse um álbum de fotos ou uma sequência de cenas de um filme que você tem que descrever. No narrativo é isso, tá? Narrativa é isso, você vê uma sequência de fotos que elas têm relação uma com a outra, né? Primeiro aqui a gente vê então, primeiro o pessoal pulando o muro, cortando o cadeado, depois subindo a escada lateral. E aí você vai contar cada parte. Tem essa progressão, essa narrativa. Na descrição você vai imaginar como se fosse uma foto apenas, parado ali, uma imagem. E aí, imagina alguém chegando para você e perguntando assim, te mostrando essa foto e dizendo: escreve para mim o que tu vê. Então você vai começar a dizer: ah, tem isso, tem aquilo, é assim, é assado. Né? Você não vai contar uma historinha. Né? Você vai descrever o que você está vendo. Então por isso que vai predominar adjetivo e substantivo. Vai ter a ausência de progressão temporal. Tá? E os verbos, eles indicam ação? Sim. Mas a predominância é do presente e do pretérito perfeito. Porque a imagem, ela sempre vai estar presente na tua mente. Tá? Vamos ver aqui na prática. Por exemplo, aqui, ó, abriu a janela e ficou a olhar para fora. Essa primeira frase é narrativa. Primeiro ele abriu a janela e depois ele olhou para fora. Tá? Não tem como ele olhar para fora para depois abrir a janela. Então é uma sequência narrativa porque tem uma progressão de ação e tempo. Né? Primeiro ele abre a janela, depois ele olha para fora. Só que isso é um texto descritivo porque predomina nele todo aqui frases
que descrevem o que ele está vendo. Então, ó, vamos lá. Ó. Na frente, alargava-se a praça, com o edifício vermelho da prefeitura ao centro. Tá? Então, tá ali, ó, pretérito imperfeito, alargava-se. Do lado direito ficava, pretérito perfeito, o quiosque. Quase oculto nas sombras do denso arvoredo, ao redor do chafariz, onde a samaritana deitava um filete d'água no tanque circular, arregimentavam-se geometricamente os canteiros de rosas vermelhas e brancas, de cravos, de azalea, girassóis e violetas. Então, você vê que tem bastante substantivo, bastante adjetivo e locução adjetiva aqui, né? Porque ele está imaginando como se fosse uma imagem, uma foto. Né? Ele está olhando, tem uma prefeitura, aí do lado direito um quiosque, né? Um chafariz, uma mulher ali, né? Um tanque. Então ele está vendo como se tivesse uma foto e ele está descrevendo. Tá? Não tem uma progressão assim temporal. Né? As coisas estão tudo juntas numa mesma imagem. E o texto do tipo injuntivo. Tá? Esse aqui é esse é o mais fácil. Um dos mais fáceis de se escrever e de se saber que tipo de texto que é. Pessoal, por que eu estou mostrando tipo por tipo? Porque se é a tua primeira vez que vai fazer uma redação no Enem, você não pode chegar lá e contar uma historinha. Havia um menino que precisava disso e tal, e tarará. Não, porque o texto não é narrativo. Você não pode chegar lá também e dizer que a falta de água, vamos supor que o tema seja água, né? A falta de água, porque a água é assim, é assado e tal, a água é um elemento parará, e a falta de água causa isso, existe vários tipos de não sei o que, e termina o texto assim. Tá? Isso não é um texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo, não é. Tá? Por quê? A gente vai ver isso já já. Então, no tipo injuntivo, sequência de comando ou instruções, tá? É muito presente isso. A predominância do imperativo, tá? Você vai ver isso agora. Como assim predominância do imperativo? É aquelas palavrinhas que dão sugestão, tipo, faça isso, faça aquilo. Né? Já vou mostrar aqui um texto. Uso constante de pronomes de tratamento e verbos modalizadores como dever, ter que, precisar. E predominância da coordenação, ou seja, frases que se sustentam sozinhas, digamos assim. Então vamos lá. Tipo injuntivo, olha só. Um exemplo aí é o modo de preparo, né? Bata os ovos com açúcar, óleo achocolatado, adicione, asse, desinforme, né? Coloque, leve ao forno, despeje. Então, isso são a sequência de imperativo, de comandos, instruções e verbos no imperativo. Tá? Então já deu para ver que é um texto injuntivo. Tá? Texto do tipo dialogal tem sequência de falas alternadas, ausência de narrador, a presença de rubrica, né? E a identificação dos personagens. Como assim? O que é um texto dialogal? Aquilo que tem diálogo. É dois personagens conversando, por exemplo. Ó. Aí vem o nome lá, né? Tipo um teatro, né? Violeta. Tá, Violeta. É ela que vai falar agora. Então tá aí o nome do personagem. A rubrica tá ali, ó, em tom ameaçador. É assim que ela tem que falar. Aí vem a fala dela. Atende, Pedro. Aposto que é aquela sujeitinha para quem você deu seu telefone. Então aí vem o nome dele, ó, Pedro. Para dizer que é ele que está falando agora. Você ficou louca? Aí vem a rubrica, virando-se de costas, mudando o semblante raivoso. Eu nunca daria meu telefone para outra mulher que não fosse você, meu amor. Então tá aí. Esse é o texto dialogal, né? Porque há esse diálogo, não tem narrador, é só os personagens falando. Então, esse é um texto dialogal. Beleza? Tipo expositivo, sequência de informações neutras. Objetivo central, informar. É como eu disse. Tá? Também não é esse tipo de texto que você vai escrever na redação do Enem. Por quê? Porque se você colocar isso, o tipo de texto expositivo ele não defende uma tese, tá? Ele não, o principal não são os argumentos, ele tem aqui simplesmente explicar aquela realidade.
tá? Então, a predominância de verbo no presente, predominância da terceira pessoa, e você vai ver agora no exemplo. Ó. Eu peguei um texto aqui sobre fotossíntese, por exemplo, né? Termo que significa síntese utilizando a luz, é geralmente definida como processo pelo qual o organismo consegue obter seu alimento. Esse processo é realizado graças à energia solar, que é capturada e transformada em energia química. Então você vê que ele está explicando o que é fotossíntese. Só isso. Ele não está imaginando essa cena, tá? E nem narrando uma cena. Tá? O sol se levanta toda manhã e chega nas plantas e vai, tipo, seria um texto, depois que ele faz isso, ele vai e faz não sei o que, as plantas fazem isso e tal. Isso até seria um texto narrativo, porque tem essa progressão temporal, tem, né? Tem os personagens, o sol, as plantas, tem aquela historinha, o sol chega, é, tipo aquelas historinhas infantis, né? Que o sol é um personagem, a planta é outro. Não, que o texto é expositivo, ou seja, ele apenas explica o que é fotossíntese. E ele não imagina como uma foto, como a gente viu lá no descritivo, que tudo está parado numa mesma imagem. Não, isso aqui é sempre acessível, esse tipo de informação. Né? O processo de fotossíntese ocorre em tecidos ricos em cloroplastos, sendo um dos tecidos mais ativos o parênquima clorofiliano encontrado nas folhas. Então você vê que, primeiro, não tem argumentação, nenhuma visão do autor aqui, ele está bem neutro, tá? O autor está bem neutro, como eu disse, é a sequência de informações neutras. Então ele está simplesmente falando o que é o objeto. Então a gente já sabe que o texto da redação do Enem é o tipo dissertativo argumentativo. E o que é o texto dissertativo argumentativo? É uma sequência de argumentos para defender um posicionamento. Tá? Então tá aí. Tudo que você colocar ali na redação, por isso tem que ser bem escolhido os seus argumentos. Tudo que você colocar ali vai ter que ser para defender a tua posição. Por exemplo, se falar em pobreza, você vai ter que explicar, usando argumentos, o que é a pobreza, claro, vai explicar lá. Mas você vai ter que dar uma opinião. A pobreza é boa? É bom, é legal, é show de bola ser pobre? Não. Então você vai argumentar por que não é bom, né? E aí, tudo isso visando a sugestão final. Né? Como é que se deve fazer, o que se deve ser feito para acabar então com a pobreza, já que ela é ruim e tu provou que ela é ruim. Entendeu? É isso. Em resumo, é isso a redação, né? No texto argumentativo, a presença de conectivos de causa e consequência, né? Isso é ruim por causa disso. Isso é feito por causa daquilo. Por aí vai. Marcas de subjetividade e expressão de opinião. Mas lembre-se, você não vai usar a primeira pessoa, o eu acho que, eu acredito. Não faça isso. A marca de subjetividade que a gente está vendo aqui é a expressão de opinião. Tá? Essa é a tese. Quem está lendo, o leitor, precisa saber qual é a sua opinião sobre aquele assunto. E como ele vai saber disso? É quando você coloca que tal coisa é horrível, isso não pode acontecer, tal coisa não pode continuar acontecendo, por aí. Então ele vai ver que realmente o autor, por mais que ele não está dizendo eu acho que isso não deve continuar acontecendo, por mais que o autor não escreva isso, mas vai ficar claro para o leitor que a opinião do autor é contrária àquela situação. E é isso que você precisa passar para o leitor. Tá? O leitor precisa saber qual é a tua opinião. Só que sem você dizer assim, ó, eu acho, tá? Eu acredito, minha opinião é essa. Não, esqueça o eu. É o texto da ideia, da opinião, do ponto de vista, como eu disse. Privilegia o discurso indireto, terceira pessoa, embora possa ser redigido na primeira pessoa, né? O plural nós. Tá? Então, como eu disse, o eu não, mas o plural nós até pode. Tá? Eu aconselharia ficar ali na terceira pessoa. Tá? Aborda quase sempre um tema palpitante do comportamento humano, justiça social, ética, ecologia, paz, democracia, liberdade, futuro do homem, por aí vai. Normalmente vai cair esse tema. Tá? Então aqui está um exemplo do tipo dissertativo argumentativo. Vamos ver se você consegue ver
a opinião do autor aqui em apenas um parágrafo que eu tirei de um blog da internet sobre antivírus. Olha aí, ó. Ao contrário do que pode parecer, um antivírus não é nenhum deus. Ele não faz milagres. Não é o Chuck Norris digital, ele não é infalível. E não será o salvador da pátria em casos de displicência dos usuários, aqueles que não conseguem ver um link sem clicar nele. Portanto, a presença de um antivírus não dá liberdade total de fazer o que bem entender. Olha o que ele está fazendo aqui. Cada opinião que ele está dizendo, ele está explicando por quê. Tá? Isso é o principal de um texto argumentativo. Sempre lembre do porquê. Tá? Então, quando ele diz que o antivírus não é nenhum deus, ele está explicando por que esse antivírus não é nenhum deus. Por quê? Porque ele não faz milagre. Por que o antivírus não é o Chuck Norris? Porque ele não é infalível. Porque há uma crença, né, na internet principalmente, que o Chuck Norris é infalível. Tá? Tem até aquela piada, o Rambo derrubava helicópteros com uma flecha. O Chuck Norris apontava o dedo e dizia caia. Então, veja que essa crença pegou no mundo digital e só quem tem essa informação pode entender. Quando ele diz aqui, ó, não é o Chuck Norris, ele não é infalível. Tá? Então, ele diz que também não vai ser o salvador da pátria em casos de que displicência dos usuários. Displicência seria um descuidado, um descuido, tá? A pessoa que aí ele vai explicar o que é essa displicência dos usuários. Como assim? Quem são esses? Aqueles que não conseguem ver um link sem clicar nele, tá? O pessoal que sai clicando em tudo e acha que porque tem antivírus pode sair abrindo tudo quanto é tipo de página na internet. Então ele explicou bem por que o antivírus não é essa coisa toda aí, né? Esse Deus, esse Chuck Norris. Então, ele chega na conclusão dele ali, ó, portanto, a presença de um antivírus não dá liberdade total de fazer o que bem entender. Agora eu pergunto a você, você se convenceu com esse parágrafo? É verdade o que ele está dizendo aí? Provavelmente você vai dizer, não, é verdade, realmente. Eu tenho antivírus aqui, já peguei vírus igual, né? Realmente é isso aí que ele está dizendo. Os argumentos do cara foram bons, então, né? Porque ele mostra uma realidade usando os argumentos e explicando cada um dos argumentos dele. Não é nenhum deus, não é o Chuck Norris, não é o salvador da pátria, né? Explicou cada coisa aí e aí tu chega tranquilo nessa conclusão aqui, né? A presença de um antivírus não dá liberdade total de fazer o que bem entender. Isso até poderia ser o tópico do parágrafo aqui, né? O tópico frasal, como eles chamam. Isso aqui poderia estar lá no início. Se tirar aquele portanto ali, ó, e botar lá no começo, a presença de um antivírus não dá liberdade total de fazer o que bem entender. Ponto. Ao contrário do que pode parecer, um antivírus não é nenhum deus. Aí ele explica o tópico frasal, né? Por que a presença do antivírus não dá liberdade total? Aí ele vai dando os exemplos e explicando cada um dos seus argumentos. Viu? É fácil. Então, vamos entender agora o que é parágrafo e frase. Tá? Por que é importante saber disso? Porque a estrutura da redação segue isso, tá? Isso vai te dar uns pontinhos extra. O parágrafo é um bloco de frases e períodos, tá? Frase é o conjunto de palavras que se inicia com maiúscula e se encerra com ponto final ou ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Ou seja, isso aqui acima, aqui, ó, é um parágrafo composto por duas frases. Como assim? Eu disse que frase é o conjunto de palavras que se inicia com maiúsculo. Então está aqui a maiúscula. E se encerra com ponto final. Está aqui o ponto final. Tá? Maiúscula, ponto final. Uma frase. Maiúscula, ponto final. Duas frases. Entendeu? Um parágrafo com duas frases. Tá? Isso acima é um parágrafo composto por duas frases. E este aqui de baixo, também segue a mesma estrutura. Só que não. Por que não segue? Porque, ó, maiúscula, ponto final, uma frase. Maiúscula e ponto final, duas frases. Maiúscula e o ponto de exclamação, três frases. Então, ele não segue a mesma estrutura do de cima porque ele tem três frases, não duas. Tá? O de cima tem duas e o de baixo tem três. Apesar de que você olhando aí,
pareça que o de cima seja ele é maior, então parece até, mas o certo era o de cima ter mais frase do que o de baixo. Não, a frase é contada, como eu disse aí, a maiúscula até o ponto final, ou interrogação, ou exclamação. Tá? E o parágrafo é todo esse bloco aqui, né, de frases. Tá? Quando você inicia uma nova linha, é um outro parágrafo. É importante saber disso porque quando a gente for fazer a redação, você vai ter que separar cada argumento seu em um parágrafo e a proposta de intervenção também em um único parágrafo. Tá? Mas vamos lá, calma que está mais para frente.